Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações, o seu programa de eleição. A nossa convidada de hoje nasceu em Climane, na província da Zambésia, licenciou-se em Relações Internacionais no então ISRI, Instituto Superior de Relações Internacionais, e fez um mestrado em População e Desenvolvimento na Universidade Eduardo Mondlane. E além de tudo isso, ela é a mentora do Parlamento Infantil Nacional. Manuela Dallas, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e podermos conversar um pouco sobre esse percurso. Como foi a sua infância, Manuela? Eu tive uma infância muito feliz, muito embora tivesse ficado a maior parte do tempo na casa dos meus avós, sim, por situações entre os meus pais, meu pai biológico. Mas foi uma infância feliz, onde não faltou amor. Podia faltar muita coisa, podia faltar comida, mas não faltou amor. A minha avó era uma pessoa muito atenta a todos nós, repreendia-nos quando era necessário, às vezes com umas palmadas e tudo mais, mas era algo natural para nós, era algo normal. E brincávamos tudo o que tínhamos para brincar. Brinquei bastante no bairro Popular, principalmente. Na cidade de Climane. Exatamente. Mas também fui, durante algum tempo, fazendo um up and down, Climane Lourenço Marques, na altura, porque eu nasci em Climane, mas muito cedo viemos para aqui, para então Lourenço Marques. Ficámos, depois os meus pais se separaram, só aos 3 anos voltei para Climane, fiquei até aos 9. Então andei assim, até aos mais ou menos 13 anos. Então foi quando demorei um pouquinho mais lá em Climane, voltei a vir para... Já era Maputo, se eu não estou em erro, em 79. Aí foi quando depois fiquei mais tempo lá, 10 anos. E a relação com os seus pais, como é? Já percebi que foi criada não pelo seu pai biológico. Exato. Mas a relação com o seu pai biológico é boa? Meu pai biológico já faleceu em 82. Eu conheci-o assim fisicamente, já com capacidade de memorizar. Eu já estava na casa dos 6 anos, mas eu tenho ainda memórias na cabeça dele quando eu era mais pequena. Era uma pessoa muito doce, com quem fisicamente sou muito parecida. Mas infelizmente não vivemos juntos, não. Então, depois, mais tarde, a minha mãe casou-se de novo com o meu pai de criação, que é uma maravilha do homem. Eu acho que Deus me deu 2 pais maravilhosos. O meu pai, o Cifo, que foi quem nos criou. Infelizmente, hoje ele está praticamente inválido depois de um AVC, mas foi uma vivência boa com os meus pais. Tanto o meu pai de criação, assim como este pouco tempo que depois consegui estar em contato com o meu pai biológico. Foram bons momentos. Quantos irmãos são? Se eu quiser falar só dos biológicos, eu diria que somos 5. Nós somos 4 meninas, né? Sim. Mais um rapaz, mas temos os nossos irmãos por afinidade, os filhos do meu pai de criação, então totaliza qualquer coisa como 7. Desculpa, 7, não 8, 5 da minha mãe, mais os outros 3 que o meu pai biológico já tinha quando se juntou à minha mãe. E a relação com os seus irmãos? Também tranquila, crescemos praticamente juntos. Eles chegaram a Climane, eu não me recordo muito bem um ano, mas lá para os anos 70, 80, ainda eram bem pequenininhos, na casa dos 8, 9, 10 anos por aí. E fomos crescendo juntos, só nos separamos quando começamos a casar, etc. É que a gente se separou e até hoje temos uma relação, embora a gente não se veja sempre, mas é uma relação de irmãos. Quando há algum evento grande, quando há alguma situação, eles ligam para saber do pai. Vamos vivendo. E a sua infância? De certeza que foi uma criança como qualquer outra, teve as suas brincadeiras. O que é que lhe vem na memória quando se recorda das suas brincadeiras? Qual é a brincadeira que mais gostava? O que eu sempre me lembro é no bairro Popular, a maior parte das brincadeiras. É no bairro Popular, onde nós jogávamos um jogo, desculpa a repetição, que se chamava Paulito, que nós usávamos uma bola. E eu me recordo que, para garantir que o jogo não ia parar no meio, porque muitas vezes a bola, quando a pessoa tinha que dar uma espécie de um soco na bola para a bola ir para longe e depois começar a dar as voltas, às vezes a bola perdia-se no capim. Então, para garantir que o jogo não ia parar porque a bola se perdeu, eu tinha o cuidado de ter umas 2 bolas de reserva em casa. Então,
quando acontecessem essas situações, ou a bola arrebentava, ia correr para dentro para buscar outra bola para continuar. Também tínhamos o jogo de narigote, né, que era com 3 latas, que a pessoa tirava a bola, batia nas 3 latas, usávamos normalmente latas de leite condensado, e depois eram 2 equipas e tínhamos que tentar voltar a pôr as 3 latas uma em cima da outra. Então, e ninguém podia ser tocado pela bola. Então esse era um outro jogo. Sei lá, agora se não me lembro, havia um que eram dois paus que se punham num buraco, batia. Enfim, era muita brincadeira ali no bairro popular. Com as outras meninas, com os outros meninos também, os vizinhos, mas era muita brincadeira nos anos 74, 5, 6, por aí. E seu percurso de formação? Sabemos que é uma mulher extremamente multifacetada. Fale-nos um pouco do seu percurso. Começou o ensino primário na escola de Climane e depois fazia este vai e vem com a antiga Lourenço Marques? Sim, sim. Como é que foi o seu percurso de formação? Eu comecei em Climane, como a Vanessa disse, na escola primária ali de Climane. Depois, antigamente era Vasco da Gama. Isso, exato, na escola Vasco da Gama. Depois, como eu disse, no meu vai e vem, vim para Lourenço Marques, estudei na escola. Antigamente chamava-se Joaquim de Araújo, hoje é Estrela Vermelha. Sim. Foi lá onde... Porque eu quando saí daqui já estava, acho que na 4ª classe. Então, estive na escola que agora se chama... Está ali ao pé onde era a Figi. Vamos esquecer do nome antigo. Era Leonor, Rainha Leonor, coisa assim. Então, terminei ali a 4ª classe. Sim. E fui para a escola Joaquim de Araújo, hoje... Estrela Vermelha. Foi lá onde fiz o ensino básico, quer dizer, 5ª e 6ª classe hoje, né? Era 1º e 2º ano. E no finzinho do 2º ano, por razões que eu disse, sociais, né? Voltamos para Climane. Eu e as minhas 3 irmãs, na altura éramos só 3, eu, a minha irmã Guida e a minha irmã Domingas, voltamos para Climane e terminei lá o 2º ano. Então, eu fiquei lá algum tempo, concluí, passei para a 7ª classe, na altura era 3º ano, mas para o ensino comercial, na escola técnica. Foi lá onde eu estudei até a 9ª classe. Terminei a 9ª classe lá. Nessa altura foi quando eu acabei indo parar no serviço militar obrigatório. Exatamente, que é algo que vamos falar um pouco mais adiante. E já era maior de idade? Sim, já andava na casa dos 16. Na altura, sim. Sim, porque houve um momento em que, não sei porquê, mas a defesa estava a querer pessoas com mais ou menos esse nível, né? Exato. Era o contexto. Exato. Eu me recordo que eu não tenho certeza se eu já tinha 18 anos, mas eu acho que não. Então, fui recrutada. Mas terminando o ensino nessa fase, quando eu vim para... Já era Maputo, eu ingressei para a escola... Continuei os estudos à noite, na Manianga. Ainda não havia 12ª classe, terminei a 11ª. Aí no meio surgiu o casamento e tal, por causa da parte militar, que eu me casei com um militar na altura. Exato. E fiquei um tempo parada. Foi quando mais tarde eu decidi continuar e entrei para o Instituto Superior de Relações Internacionais. Onde fez a licenciatura? Exatamente. Licenciatura em... Relações Internacionais e Diplomacia. Exato. Isso. Exato. Terminei o curso de Relações Internacionais. Numa primeira fase eu até fazia isso ao mesmo tempo em que eu estava a trabalhar para o Ministério do Ambiente. Sim. Era em part-time, foi uma oportunidade que me deram naquela altura. Consegui concluir o curso e fui trabalhando. Mas antes disso eu já tinha estado a trabalhar no Ministério da Agricultura, porque quando eu me caso, nessa altura, nos anos 80, eu casei acho que em 82 foi isso, eu fui para Cabo Delgado por razões de serviço do meu ex-marido. Fomos para Cabo Delgado e lá eu trabalhava para a Mademo, que estava ligada ao Ministério da Agricultura. Sim. Quando ele foi transferido para Maputo, eu voltei para Maputo com ele, então fui colocada no Ministério da Agricultura. Foi onde fiquei algum tempo. Passado alguns meses, ou mais ou menos um ano, eles colocaram-me na outra Mademo, aqui já em Maputo. E fiquei lá até, se não estou em erro, 82,
a trabalhar numa demo internacional, lá na Avenida da OA, enquanto sempre tentava continuar os estudos. Exatamente. Mais tarde, eu decido entrar para... Quando eu entro para o Instituto de Relações Internacionais, eu já estava, isso foi em 92, já tinha passado algum tempo, porque quando tive algumas paragens, é quando eu então vou para o Instituto Superior de Relações Internacionais. Terminado o curso, dei também uma nova pausa. O mestrado em População e Desenvolvimento apareceu numa outra fase, depois deste período em que eu estive a viver em Climane, entre 99 e 2009. Exato. Que também é um pedaço, para mim, um dos mais importantes da minha vida, que foi onde realmente a minha vida guinou, para o bom sentido, né? Deu assim uma curva boa, porque foi uma decisão que eu tomei quando, em 99, nos princípios do ano, quando se começou a falar do problema do HIV e SIDA. Eu estava cá, tinha acabado de sair do Ministério do Ambiente. Pronto, o ambiente não estava bom. Eu estava no Ministério do Ambiente, mas o ambiente de trabalho não estava bom. Um dia, decidi, levantei-me, peguei numa caixinha, meti todos os meus objetos e fui para casa. E fiquei em casa. Eu disse, bom, seja o que Deus quiser. E Deus quis. Um dia, uma pessoa amiga chegou e disse, olha, Manuela, está uma vaga no Ministério da Saúde ligada ao ONU-SIDA e querem alguém para a área de género. E eu, quando estava trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, eu fui tentando dar alguns passos nesta área de género. Passei por uma formação e sempre estive ligada, representava o Ministério no grupo, ai meu Deus, tinha um nome, grupo técnico de avanço da mulher no Ministério da Ação Social. Então, estava sempre ligada com esses temas. E achei que podia tentar. De facto, tentei e consegui. Conseguiu. Então... Mas antes de chegar ao seu percurso profissional, que tenho certeza que o telespectador vai gostar muito de ouvir o percurso desta mulher moçambicana, voltando ao percurso de formação, o que a fez escolher um mestrado, por exemplo, de população e desenvolvimento? Bem, é assim, eu sou uma pessoa que, como eu disse, quando eu fui fazer o mestrado, eu estava voltando da Zambésia, já tinha voltado da Zambésia. E pelo trabalho que eu fazia em Climane, na província toda quase, um pouco por todos os distritos, o trabalho que eu fazia, ele tinha um pouco a ver com quase todas as áreas. E quando eu vi o anúncio do curso e fui ver um pouco o que esta área de população e desenvolvimento engloba, eu vi que aqui tem tudo o que eu gosto. Exatamente. Aqui eu posso trabalhar com as pessoas na comunidade, ajudar as mulheres, contribuir, porque nós precisamos de ver o capital humano, trabalhar com jovens, que também era algo que eu fazia, com as crianças. Que é a sua maior paixão, né? Isso. Vamos falar um pouco sobre isso lá. Puxar por aspectos de cidadania, de urbanização, enfim, muita coisa eu vi ali que me agradou, que tinha muito a ver com o que eu tinha feito antes, e eu disse, este é o curso que eu quero. Perfeito. Por isso, preferi escolher esse curso e candidatei, passei por um pequeno teste, etc., entrevistas, e consegui entrar e fazer o curso. Perfeito. Voltando ao seu percurso profissional, é o que o nosso telespectador vai querer saber agora. Depois de ter saído do Ministério do Ambiente, teve a pessoa amiga que lhe ofereceu apresentou-lhe essa oportunidade para a Zambésia. Chegou na Zambésia em 1999, certo? Exato. E de 2000 a 2009. 9 anos extremamente importantes para o seu percurso. Intensos, 9 anos intensos, que é assim, essa decisão de ir para Climane também me deixou com o coração apertado, mas ao mesmo tempo eu disse, Manuela, vai. Por quê? Eu tenho 2 filhos, que na altura estavam na casa dos 14, 15 anos, vivíamos só os 3. Como eu disse, eu já me tinha separado, então eles estavam comigo. Bate sempre aquela coisa, meu Deus, eu vou deixá-los aqui. Mas eu pensei no futuro deles. Exatamente. Eu disse, Manuela, os teus filhos estão a estudar bem, mudar de escola agora não é uma boa opção. Então, eles têm o pai em Maputo, não é nada demais deixar com ele. E foi o que eu fiz. Eu mandei os meninos para a casa do pai,
E para compensar esta ausência física, o que eu fazia era estar em contato permanente com eles. Era como se estivéssemos praticamente na mesma casa, porque a gente falava todos os dias e tentaram fazer presente em todos os momentos da vida dos dois. Então, quando eu decido ir, depois de ter sido... Eu tinha concorrido para uma vaga de assessora de género na Direção Provincial da Ação Social, na Zambésia, e ao mesmo tempo estava no ar, aqui no Maputo, uma oportunidade para trabalhar na Unicef, mas era só por um período de 6 meses, quando a vaga de assessora era para 2 anos. Por isso eu preferi para Climane. E para o seguro, neste caso. Exato. Então fui e fiquei lá. Comecei, portanto, em 99, meados de 99, se eu não estiver em erro, entre abril ou junho, já não me recordo muito bem. Até quando, passado cerca de 1 ano e meio por aí, quando o governo decide estabelecer os núcleos provinciais em cada uma das províncias, começam a procurar as pessoas para colocar à frente dos núcleos. Eu, como disse antes, eu estive algum tempo na ONU-SIDA, no processo de elaboração do primeiro plano estratégico de combate ao SIDA. Exato. Já tinha algum conhecimento sobre a matéria, sobre o tipo de atividades prioritárias, etc. E o governo provincial sabia disso. Então, Sua Excelência o Governador, na altura era o Governador Chomera, colocou essa possibilidade, chamou-me para conversar comigo e eu não tinha como. Mas ele já tinha também interagido com o Dr. Jodi, que na altura era o representante do FNOAP aqui em Moçambique. Tudo foi preparado para que eu pudesse sair tranquilamente e mudei do cargo de assessora de género na Direção Provincial da Mulher e Ação Social para o Núcleo Provincial. E nós vamos saber mais sobre esta sua fase, Manuela, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado, continue a acompanhar a história desta grande mulher moçambicana. Até já. Esse cabelo não vai arrebentar hoje. Já transferiu 50 milhões? Não? Linda! Não. Com as portas abertas para poder fazer-vos companhia da melhor maneira. E ficar em casa, mais uma vez, é sempre a melhor opção. O mundo enfrenta hoje o desafio do Covid-19, que é o coronavírus. Moçambique está em alerta máximo e a desencadear medidas preventivas contra esta pandemia. Um dos setores de que mais se vai ressentir desta situação é o turismo. Estamos a prever uma queda em torno de 75% a 95% nestes indicadores no primeiro trimestre deste ano. É de reconhecer que o nosso setor, não obstante as adversidades geradas pela conjuntura econômica mundial, e agora com o advento desta pandemia, o coronavírus, continua a ser um dos setores que poderá contribuir a médio prazo para restabelecer a economia pela transversalidade que lhe é inerente. Importa assim juntar sinergias e ressignificarmos para que possamos, a breve trecho, mudar o cenário usando mecanismos internos para contrapor esta baixa do turismo. E uma das estratégias para colmatar esta situação é apostar no turismo doméstico nas suas mais variadas acepções.
E estamos de volta e, como eu havia dito, a nossa convidada de hoje é Manuela Dallas, mulher moçambicana e ativista social. Manuela, estávamos de 2000 a 2009, a melhor fase que até agora tem um lindo sorriso quando se recorda, que foi na província da Zambésia, mas antes passou também pelo Ministério da Agricultura, só para fazer uma recapitulação, passou pelo Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente, Direção Provincial da Mulher e Ação Social da Zambésia, até ser indicada como coordenadora do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-Sida na Zambésia, de 2000 a 2009. O que lhe vem na memória esta fase da sua vida? Esse período foi, como eu disse no princípio, um momento de uma virada na minha vida, por tudo que eu tive que enfrentar. Quando digo enfrentar, não estou a falar de coisas más, não. Enfrentar no sentido de agir. Exato. O que fazer, porque era tudo novo. Quando eu comecei como assessora na Direção Provincial da Mulher, também foi uma tarefa que foi a primeira vez que eu enfrentei, mas graças a Deus eu sempre tive pessoas que me foram dando a cana para pescar. Eu me recordo que na altura, esqueço-me agora do nome dessa colega, ela enviou-me um manual de formação, Leontina dos Mochangos. Ela enviou-me um manual que tinha todos os passos que eu devia seguir, porque a tarefa principal era capacitar associações femininas, né? E também dar todo o apoio necessário à direção da mulher, no sentido de como trabalharmos, né? Para tentar trazer esta harmonia, este equilíbrio. E com base nesse manual, na verdade, foi a minha Bíblia, numa primeira fase. Então, eu fui trabalhando, fazendo várias viagens para os distritos, para apoiar as associações femininas que já existiam a nível dos distritos. E fui também sempre buscando, eu sou uma pessoa muito atenta às coisas relacionadas com esta área social. E esse trabalho me fez também ter esse foco. É quando, em 2000, eu vejo um dia uma atividade num canal, na RTP, os jovens na Assembleia da República. Exato. E estávamos, nessa altura, em plena preparação para a Marcha Mundial da Mulher. Estavam previstas várias atividades e também se podia inovar. Então, nessa perspectiva, eu disse, por que não organizar uma sessão de um parlamento, mas que seja um parlamento onde as crianças são as pessoas que vão debater, vão trabalhar com o governo, vamos convidar o governo para o governo interagir com as crianças e vermos o que é que sai daí, para que as crianças digam o que é que lhes preocupa. E assim comecei. No âmbito deste trabalho da assessoria. Fundos próprios. Exatamente. Exato. Peguei nas crianças, das quais a Vanessa estava incluída. Eu estava, eu fiz parte. E muitas outras nas escolas. E eu dizia, o que é que gostarias de perguntar? Outras vezes eu fazia, elaborava a questão, mas algumas vezes eu dizia, o que é que gostarias de perguntar? E eles diziam, eu apenas elaborava a questão e entregava-lhes, e fazíamos a preparação só entre nós, eu e as crianças. E depois de tudo organizado e em parceria com o governo, íamos lá seguir todos os passos, conseguimos fazer a nossa primeira sessão, que foi no IMAP, na altura chamava-se IMAP. Exato. Tivemos lá a sessão e eu me recordo que enquanto as crianças faziam as perguntas e os membros do governo, tanto do distrito como da cidade de Climane, iam respondendo, eu ia fazendo as perguntas, como eu dizia, pergunta de pressão. Exato. Porque às vezes a pessoa responde, mas não te diz o que tu queres. Então eu escrevia de novo a pergunta e por trás entregava à criança para que a criança dissesse sim, senhor diretor tal ou senhora diretora, respondeu, disse isto, mas falta este e aquele assunto. E assim foi uma atividade que, por ser a primeira vez que acontecia no país, apareceu muito na imprensa, falou-se muito dessa atividade. Depois fui convidada a fazer uma descrição de como foi organizado aquele processo todo, para mandar para o então Ministério da Mulher e Ação Social aqui no Maputo. Assim fiz, entreguei à diretora provincial e aqui no Maputo começou-se a trabalhar para se fazer uma coisa a nível nacional. Exatamente. Isso. Foi por aí. Essa foi uma das coisas. Ainda em 2000... um dos seus legados. Ainda em 2000, talvez voltando um bocadinho para trás, porque eu quero introduzir agora.
Eu sou sportinguista, aquilo como se costuma dizer, desde a maminha da mamã. Porque o meu falecido avô, que foi com quem eu cresci, era um doente do Sporting, eu posso assim dizer. O meu avô Dallas, ele era uma pessoa que... Alguém que vestisse de vermelho, para ele já era inimigo. Se nós brincássemos com filhos de pessoas que ele sabia que eram benfiquistas, já era problema. Ai dele se ele desconfiasse que havia alguma aproximação de uma de nós com um menino que jogasse, por exemplo, para o Benfica. Tudo que envolvesse o Benfica era problema. E nós crescemos assim. Quando eu era bem pequenininha, eu ia sempre com ele aos campos assistir, via o meu tio Dodó a jogar e muitos outros, João Onofre, o irmão dele, o José Manel, o Lobo. Eu fui sempre assistir esses jogos com ele. E quando o Sporting ganhava, ele chamava-me sempre Nelly. Isso já há muito tempo. Sim, sim. Então, mas isso aqui é que vem refletir o que eu quero contar agora. Então, isso tudo sempre ficou na minha memória. Quando eu volto para Climane, eu vou visitar o Sporting. E constatei com alguma tristeza que tinha mudado muito, estava triste, estava com uma imagem triste. Então eu começo a interagir bastante com eles, com o pessoal que estava lá na direção, até que um dia me falam de uma oportunidade de poder adquirir fundos através do Fundo de Promoção Desportiva. Exato. Eu escrevo um projeto, eu só já não tenho certeza se foi antes ou depois de eu estar na direção. Eu faço um projeto para tentarmos melhorar as instalações físicas do Sporting. Mas já tinha se candidatado a presidente do Sporting? Eu já não me recordo da ordem dessas duas coisas. Talvez entre o projeto... realçar que Manuela Dallas é a primeira mulher moçambicana a ser a presidente de um clube desportivo. E neste caso foi o Sporting Clube de Climane. Exato. Na verdade, eu fui parar nesse desafio de me candidatar à presidência, incentivada por um presidente de um clube adversário, vamos assim dizer, que nesse caso era o Benfica, que me perguntou, mas por que não se candidata? Porque eu já estava lá, fazia algumas atividades lá no clube, e eu disse, mas eu não tenho experiência nenhuma nessa área. Ele disse, não, onde lhe ajudar e tal. E assim fiz, candidatei-me, mas pedi o apoio de todos os que estavam lá, a direção que estava lá, a maior parte das pessoas ficaram a trabalhar comigo, especialmente uma pessoa que perdemos, eu com muita tristeza, a senhora Magida, que foi a pessoa que esteve comigo desde o primeiro momento. Ela era minha vice-presidente e todo o trabalho que nós fizemos como direção, havia momentos em que a maioria não estava, mas a Magida estava. Ela tinha um coração tão verde quanto o meu, brincávamos até que o nosso sangue era verde. Então, foi com essas pessoas que eu trabalhei. Infelizmente, hoje, que ainda estamos a precisar de continuar a trabalhar pelo Sporting, já não temos mais ela aqui, mas vamos levar a memória dela e a força e a energia dela para continuar a trabalhar. Então, como eu dizia, foi nessa base que eu me candidatei para o Sporting de Climane e ganhei, pronto, consegui ser escolhida, vamos assim dizer, e fiquei lá. Todo o tempo que eu estive em Climane, entre 2000 e 2009, até eu voltar para Maputo, eu estava a trabalhar como presidente do Sporting Clube de Climane. E durante esse tempo o Sporting não foi campeão? Infelizmente. Mas, para mim, isso não foi problema, porque nós tivemos muitas outras conquistas. Conquistas muito maiores. O Sporting sempre... Quer dizer, ser campeão é pegar a taça, exatamente, né? Mas nós conseguíamos sempre interagir nos campeonatos, nas disputas interprovinciais. Infelizmente, só não conseguimos pegar na taça, mas isso um dia há de vir. Mas, como eu dizia, nós tivemos muitas outras conquistas que marcaram este período, começando pela reabilitação das instalações, o campo de futebol, as salas, as casas de banho, o espaço para os jogadores fazerem os estágios. Depois conseguimos reverter a favor do Sporting o espaço onde funciona o Standard Bank de Climane, que estava na altura, desde a nacionalização, em poder do APIE. Exato. Conseguimos negociar e reverter este espaço com muito apoio também do então Ministro da Juventude e Desportos, que era o Dr. Libombo. Era com quem interagíamos, mandávamos todas as informações que ele pedia, todos os documentos para comprovar que aquela fração nos pertencia, e conseguimos reverter
fazer um contrato com o Standard Bank, com uma renda que ajudou muito o Sporting a crescer, de cerca de $2.250 ou $2.500. Comprarmos um autocarro para o Sporting, que levava o Sporting para as outras províncias, para competições, que também alguns outros clubes usavam quando quisessem deslocar-se. Então, eu penso que essas vitórias todas que nós conseguimos, elas não são a mesma coisa, mas são tão grandes quanto ter ganho uma taça. Com certeza, com certeza. E esse foi o seu legado como presidente do Sporting Clube de Climane e também como coordenadora do Núcleo Provincial de Combate ao HIV-Sida, como mentora também do Parlamento Infantil, que depois tornou-se o nosso conhecido Parlamento Infantil Nacional, que até hoje nós temos acompanhado. Talvez frisar que por 2 vezes consecutivas a Zambésia teve a presidência. 3 vezes consecutivas. Nós tivemos o Ivan, a Suzete, e depois tivemos uma outra menina, que eu agora não me estou a recordar. E há um menino que há 2 anos atrás era presidente, que também é zambesiano. Que bom. Eu encontrei-o na conferência da rapariga e ele já tinha ouvido falar de mim e fez questão de vir me cumprimentar. Voltando um pouco à nossa conversa, Manuela Dallas, em 1979, fez o serviço militar obrigatório. Fiz. Como é que foi essa fase? O que acrescentou de positivo na sua vida que hoje sente que, por causa dessa passagem pelo serviço militar obrigatório, mudou alguma coisa na sua vida? Esse foi um momento de um susto, na verdade. Imagino. Na família, principalmente, porque, principalmente o meu avô. Eu era Nelly do meu avô. Exato. Então, para ele, a sua Nelly estar a sair para um espaço que ele sabia que não era o habitat normal de mulheres, né, até aqueles anos, foi uma grande preocupação, mas eu não era a única. Enfrentei de peito aberto. Éramos muito poucas as meninas que tinham sido recrutadas na altura. Viemos para então Maputo, fomos para Moamba e lá encontrei muitas outras meninas de todas as províncias. Então, foi um momento de facto de uma virada nova, né? Houve a primeira que era para Climane, mas esta em que ali o que tinha que contar era coragem, era força. Foi um momento em que cresci bastante, porque não tinha ninguém da família para onde chorar as mágoas. Porque para nós, por exemplo, ser acordada de madrugada para ir treinar, quando alguém ouvia dizer que hoje vai haver cultura, pensava que era dançar ou ouvir música, afinal cultura era uma punição generalizada, em que todas as meninas tinham que ir para a formatura e havia uma punição em que nós tínhamos que fazer algumas atividades que as instrutoras nos davam. Mas isso me fez ser uma mulher mais forte, porque os mimos também às vezes nos estragam, então fez-me ser uma mulher mais forte, onde eu fiz amizades que duram até hoje, de pessoas que me protegeram muito, uma amiga que eu tenho do coração, que é a Dija, que está em Pemba agora, e outras que conheci lá, mas principalmente a Dija. E também foi lá onde eu conheci a pessoa com quem eu me casei. A qual teve 2 filhos, a Elma e o Elton. Para dizer que realmente sempre traz alguma coisa, essa coisa da vida militar, porque é completamente diferente. A questão da disciplina, por exemplo, é uma questão que, se estás na tropa e não queres cumprir a disciplina, vais sofrer. Então, saber ser disciplinado é algo que ficou. Cumprir ordens, por mais que seja algo que tu não gostas, que não te apetece fazer naquele momento, mas ordem dada, ordem cumprida, é assim que tem que ser. E foi uma das coisas que eu aprendi e que foi muito útil na minha vida. Enfrentar barreiras e dizer, ok, eu vou contornar, em vez de embater-me nesta parede, eu vou contornar esta parede. Então, foram alguns dos ensinamentos que eu tirei de lá, né, e levei para a vida. Enquanto estava na Zambésia, apoiou crianças moradoras de rua? Bastante. O que lhe moveu? Eu sou uma pessoa que as atividades de solidariedade, questões que têm a ver com ajudar o próximo, sempre mexeram comigo. Exato. Também é algo que eu sempre vi da minha avó. Queria já perguntar, herdou dos seus pais? Isso, a minha avó, Mariamo, ela é uma pessoa de quem eu aprendi muito.
Não me esqueço das palmadas dela, mas eu sempre me rio disso. Aprendi muito. E uma coisa que ela tinha era saber receber, com a simplicidade dela. O meu avô trazia jovens rapazes dos distritos, que ele encontrava lá como sendo bons jogadores, porque o meu avô era motorista do Estado na altura. Exato. Então ele trazia esses rapazes para casa. Para a minha avó cozinhava para eles. E eles eram os novos tios que nós tínhamos. Então a família era sempre uma família com muitos agregados. Então eu sempre aprendi a saber estar com outras pessoas que não são meus irmãos de sangue, que não são família de sangue, vamos assim dizer. Então isso mexeu muito comigo. Quando eu cheguei a Quelimane, o trabalho do núcleo provincial, ele já previa ações voltadas para todos os grupos. Para mulheres, para jovens, para crianças, para pessoas com deficiência, etc. Então, quando eu comecei a circular e a ver que havia um foco cada vez mais crescente de crianças na rua, eu parava para conversar com elas. Ficava, descia do carro, começava a querer perceber o que é que estava a acontecer. E depois convidava eles a entrarem no carro e irmos para casa deles. Levava-os para casa, conversava. Quando eu recolhi alguns deles para irem ficar no Sporting, foi no momento em que eu já tinha terminado, já tinha reintegrado mais ou menos umas 15 crianças por aí. Uma delas até era um menino chamado Isaac, que estava em Namacurra, tinha meninos no bairro do Brandão e em outros locais na cidade de Quelimane. Então, fui primeiro reintegrá-los. Só que passado algum tempo, com uma surpresa triste, eu encontrei-os de novo na rua. Quando eu os perguntava por que eles estavam de novo na rua, a queixa era sempre porque bateram ou porque não tinham comida ou coisas do género. E comecei a ver o que fazer para ajudar. Fui tentando visitar sempre as famílias, quando houvesse alguma coisa, levar para essas famílias, no âmbito dos programas que o HIV tinha, ver como é que se podia ajudar aquelas famílias que eram famílias carentes, estavam expostas. Até que um dia eu estou na rua e encontro uma parte destas crianças, todos com roupa igual, assim, camisas de capulana. E eles chamaram, eu parei e perguntei, para onde vão com todos de igual? E eles disseram, nós vamos para casa. Casa aonde? Venham, vou-vos levar. Levei-os e descobri que um grupo de senhoras tinha alugado uma casa, que é uma associação, Família Alargada. Sim. Alugaram uma casa no bairro de Torrone. Sim. E puseram lá as crianças. Meu bairro. Isso. Puseram lá as crianças. Então entrei, conheci a casa, procurei a senhora que era responsável, a dona Zubeida, e a partir daí voltei a fazer o mesmo trabalho. Então levava todos os apoios possíveis para lá, fui procurar redes mosquiteiras, colchões, etc. Arranjei uma empregada, pus lá para ajudar a eles, para lavar a roupa, para cozinhar para eles. E então eu disse a elas, por que vocês não mandam um projeto para nós para organizar uma casa vossa onde não se tenha que pagar renda? Nós, como tínhamos sempre um grupo de apoio para as associações, apoiamos a eles com o projeto foi submetido ao governo e passou. A partir daí foi construída uma casa com material convencional e os meninos passaram todos para lá. Então, eu e a dona Zubeida, mais estas senhoras que ajudavam esses meninos, passamos a apoiar a casa e os meninos. Eles estavam lá, na altura eram 14 rapazes, aliás, sempre foram só rapazes. Havia 3 meninas, das quais uma delas consegui integrá-la no Colégio das Freiras, sim, sim. A Clarice. Uma outra, infelizmente, no momento em que a levei, já era tarde, só tinha um espaço. E a terceira, conseguimos alugar uma casa para ela ficar com a família. Mas depois ela teve uns problemas de percurso que não quero aqui agora frisar. Vou voltar para os meninos, que foi o grupo com quem eu fiquei mais tempo. A Clarice, fiquei muito tempo ligada a ela, dando todo o apoio para a escola, fez a 10ª classe, mas infelizmente no meio do caminho, depois de tantas conversas, ela perdeu-se, no sentido de que acabou arranjando um namorado e foi para outra via. Então, com estes meninos, continuamos, eu, a dona Zubeida e as senhoras a dar todo o apoio, comida, pôr energia, etc. As coisas básicas para eles, e alguns deles ainda estão lá na casa. Com muita felicidade, nós temos um menino que neste momento está na Beira, que é o Casquinho, que fez o ensino geral e também fez o ensino técnico. Sim. Agora estamos batalhando para ver se conseguimos uma bolsa de estudo, porque ele quer muito continuar a estudar.
Para quem puder ajudar com uma bolsa de estudo na cidade da Beira. Da Beira, ele está na Beira. Lugar, nós vamos passar o contacto aqui, que possam entrar em contacto para poder ver se ajudamos o Casquinho a fazer a sua universidade. É porque a mim me comove muito a situação do Casquinho, porque nós temos várias crianças, adolescentes, que são pessoas com todas as condições em casa, mas que não conseguem fazer um único curso. Exato. O Casquinho e os outros meninos eram crianças que, dependendo das possibilidades, podiam ficar um dia inteiro sem ter nada para comer. Mas eles sempre foram para a escola, eles sempre estiveram na casa. Então, isso sempre nos deu força para ajudar a eles. E ter este menino com 2 cursos, sinceramente, eu cada vez que olho para ele, eu digo, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita aqui. Mas eu tenho fé que ainda vamos conseguir. E temos um outro que está em Morumbala, o Miguel. Morumbala, na Zambésia. Que é o responsável das vendas. Eu sempre confundia, pensava que ele era o responsável da loja, mas ele é o responsável das vendas da loja da Vodacom em Morumbala, que também saiu deste meio. O Miguel era um menino de rua, hoje é o responsável de vendas da loja da Vodacom em Morumbala. Os restantes, alguns voltaram para as famílias e os outros estão ainda lá na casa em Climane, muito perto do aeroporto. O importante é que lindo trabalho foi feito e está a ser feito, mas vamos a um curtíssimo intervalo. E voltamos logo de seguida. Não saia desse lado que a nossa conversa com Manuela Dallas está mesmo interessante. Até já. This looks like it's going to take us from the south to the north. He is definitely the king of Capelanas. First Saturday of every month, we have this pop-up street market. We have to make sure that people know that you really need four-wheel drive. Na província do Tete, quando vocês chegarem, vocês têm que ir ver o Rio dos Zambésia. Animada! Hey! Everyone needs to go to take this tour. Cheirinho bom, gostinho por saber que estarei com vocês muito em breve na televisão de Moçambique, mas estarei também nas redes sociais. Sim, vamos passar a ter uma interação mais direta. Isso mesmo, com todo o gosto, com todo o orgulho, de Moçambique para fora. Vamos rir, vamos brincar, vamos tomar também muitos cafezinhos juntos, aqui no chat com Sheila Brito, já com data marcada. E estamos de volta ao seu programa, o nosso programa Inspirações. Só para lembrar, a nossa convidada de hoje é Manuela Dallas, ativista social, esta mulher com coração solidário, que também foi a primeira mulher a candidatar-se, ou melhor, a ser presidente de um clube desportivo em Moçambique. Manuela, continuando a nossa conversa.
No âmbito desta solidariedade toda e todas essas ações boas que a Manuela fez durante a sua vida, o que lhe mais deixa triste? O que me deixa triste é a desunião nas famílias, a falta de solidariedade às vezes também. Porque eu penso assim, quando nós encontramos situações como estas que eu estive aqui a expor, o caso dos meninos de rua, etc, etc, normalmente são fruto da desunião nas famílias, porque eu penso que, como se costuma dizer, onde comem dois, comem três. Exato. E se a pessoa encontra alguém na rua, é porque alguma coisa não está certa. E eu não acredito que exista algum ser, principalmente nós africanos, que não tenha ninguém, que seja sua família, que seja um tio, que seja alguém que lhe possa estender a mão. Então, me entristece isso, porque quando a família não é unida, o resultado é extremamente desastroso no seio de muitas pessoas que fazem parte dessa família e traz sempre coisas amargas, coisas tristes, lembranças más, que às vezes até fazem com que as pessoas se queiram vingar uns dos outros quando crescem. Então, essa é uma das coisas que mais me entristece. Por isso, eu tento, na minha família, às vezes com muita dificuldade, tentar fazer esse eixo. Se há uma pequena confusão, por mais que eu acho que eu posso sair prejudicada, mas eu tento fazer com que, como família, a gente se mantenha unido e consiga ultrapassar as diferenças. E o que lhe deixa alegre? Tudo, muita coisa. Supera qualquer tristeza. Sim, a união da família, a dança, atividades de solidariedade. A minha neta, com quem eu estou agora, ela é minha sobrinha neta, ela diz para mim, tia, tu não sossegas, porque basta ver algo que dá para ajudar. Exato. Às vezes não tenho, porque há momentos na vida em que a pessoa, por exemplo, não está a trabalhar ou coisa e não consegue. Eu digo, quando eu não consigo, eu vou pedir quem me possa ajudar para eu ajudar outras pessoas. É como eu tenho feito mesmo com os meninos. Às vezes eu estou em Maputo e os meninos telefonam-me, mãe, nós não temos energia. Significa que a dona Zubeida, se calhar naquele momento, já deu a energia para aquele mês e eles já gastaram com alguma coisa, então precisam de algo extra. Se eu não tenho, seja energia, seja o que for, eu ligo para quem está em Quelimane que eu acho que essa pessoa vai me atender, para que essa pessoa me ajude a ajudar aqueles meninos. Então, são essas coisas que me movem. Que lhe deixam alegre. Sempre feliz. Manuela é mãe, é avó. Que valores tenta transmitir aos seus filhos e netos? Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Sim. Sou mãe, sou suspeita, mas na verdade é muito bom ter 2 filhos como os que eu tenho. Eu me sinto agraciada por Deus por esta bênção, por tudo que eu já passei na minha vida, por todas as respostas positivas que eles me deram. Se eles estiverem a ouvir esta entrevista, meus filhos, Elma e Elton, eu vos amo muito, muito. Então, eles de facto são o pilar da minha vida e da minha forma de estar. Sempre me deram tranquilidade. Eu mesmo estando longe, eles nunca me deram uma preocupação que me tirasse do eixo. E eles me deram 3 netos lindos, 2 rapazes, que são filhos da minha menina, e uma menina, aqui meia, que é filha do meu filho. E para eles, principalmente para o meu neto mais velho, que vai fazer 10 anos este ano, com quem eu já converso bastante, eu tento passar para eles, como fiz com os outros 2, coisas como sinceridade. É menina, tem um menino, gosta do menino, não foge. Diz o menino para entrar, diz o menino para vir conversar contigo aqui em casa. Isso quando ela era ainda adolescente. Sim. Para que ela se sinta à vontade. Com ele a mesma coisa, respeito, limites. Então, essas são as coisas que eu normalmente falava muito com eles, mesmo quando eu estava em Quelimane, eu ligava sempre e conversava com eles. E com o meu menino, o neto, o mais velhinho agora, porque ele tem um irmão que tem 7 anos de diferença com ele, eu converso muito com o meu neto, porque ele, como é muito mimado, ele interpreta tudo como algo que está sendo feito, porque já não gostam dele, coisa assim. E eu digo sempre a ele, não, Pablo,
tu tens que perceber que ele é teu irmão mais novo, mas avô, ele bateu, mas ele é pequenino, ele não sabe que te bateu. Então, tu tens que aprender a ajudar a tua mãe, vocês são dois rapazes, então vocês não vão deixar a vossa mãe fazer tudo sozinho, tu tens que ter as tuas tarefas. Tento estabelecer com ele esta ligação de, como se fôssemos amigos, de tal maneira que realmente a gente tem esta ligação. Ele, quando quer falar comigo, ele liga. Os outros são muito pequeninos ainda, não percebem nada, mas graças a Deus, os três, né? Os meus filhos e o meu neto mais velho, eu passei para eles esses valores, estou a tentar incutir do mesmo jeito que os pais também, e acredito que eles vão se ingrar por bons caminhos. Vão, sim. Vão. Manuela, qual é o seu maior sonho de vida? É termos um mundo menos desigual. A mim me preocupa muito isso. Termos um grupo de pessoas que têm tudo, que gastam dinheiro para coisas que, para nós, por exemplo, em África, é um absurdo a pessoa comprar um quadro, vamos lá dizer, esse é um exemplo. Sim. Quem gosta de arte não vai ficar aborrecido com isso, mas é apenas um exemplo. Uma tela que custa $1 milhão, quando nós com $100 mil podíamos construir casas para não sei quantas pessoas. Exato. Este tipo de comparações que eu faço. Então, para mim, é um mundo menos desigual. Igual nunca seria, mas que seja menos desigual, onde todas as pessoas... Mais condigno. Isso. Exato. Quando acordam, têm um chá, um pão para tomar. Quando estão cansadas, têm um colchão para se deitar. Quando chove, têm um teto para lhes cobrir. Pelo menos isso. Esse era o mundo que, para mim, é o meu sonho. E para Moçambique? Idem aspas, porque nós temos um país com grandes assimetrias. Quando nós vamos para... Nem digo para fora da cidade, das cidades capitais. Ainda dentro das cidades capitais, é só sair do centro para encontrar grandes assimetrias. E pessoas nesta situação em que eu estava a dizer agora, em que acordam e não sabem o que é que vão comer, e não têm o que dar às suas crianças. E principalmente onde a gente consiga dar mais educação para as pessoas. Porque se nós conseguirmos fazer com que a maior parte das pessoas, especialmente as mulheres, exato, como dizia o nosso falecido e saudoso presidente Samora Machel, educar uma mulher é educar a nação. Isso é um ditado que nós devíamos ter sempre presente. Se eu conseguir ajudar uma mulher a fazer alguma coisa útil, ela vai, de certeza absoluta, usar esta habilidade para ajudar os seus filhos, etc. Eu, por exemplo, quando chego em locais onde tem muita gente que vem para perto do carro para me vender coisas, eu prefiro comprar das mulheres. E às vezes eles perguntam, mas porquê? E eu digo, cá com os meus botões. Se eu comprar dela, com aqueles 20 ou 50 medicais, ela vai comprar farinha, arroz ou açúcar. Já os homens, a pessoa às vezes tem um pé atrás. Não sabemos o que é que ele vai comprar. Os homens aqui nesta sala baixaram todos a cabeça. Não há regra sem exceção. Há muitos homens que se preocupam, que são solidários, que fazem atividades para ajudar pessoas. Há muita gente. Mas ainda assim, temos muitas desigualdades. Sem dúvida. E normalmente a mulher é sempre muito mais afetada. Por isso eu insisto muito e falo, sem dizer que eu também sou... Essa minha veia de género está crescendo a cada dia que passa. Então, eu puxo sempre a brasa para essa sardinha. Exato. Vamos ajudar as mulheres, vamos ajudar as raparigas, porque, pronto, infelizmente, dizem que somos o sexo mais fraco, né? Não somos, mas crescemos assim, fomos ouvindo orientações que nos conduzem de alguma forma para algumas atitudes que nos prejudicam, como ficar caladinha, bateu, mas é porque te ama, coisinhas do género. Mas não vamos deixar isso. Mas um mundo mais desigual. Moçambique também menos desigual, com menos assimetrias, com mais oportunidades, melhorarmos as nossas escolas, esse tipo de coisas. O que lhe inspira? A mesma coisa, ações de solidariedade. Eu passo muito tempo a assistir televisão quando não tenho nada para fazer. E gosto muito de assistir canais que dão exemplo de histórias de que alguém venceu porque teve uma ação de solidariedade que se reproduziu. Essas são as histórias que mais me inspiram e que eu pego nela e começo a tentar, mas por aqui eu podia fazer aquilo no sítio X. Então, quando eu tenho um dinheiro, eu pego no dinheiro e vou investir nisso. A minha filha costuma brincar comigo, ela diz, mãe, estás a entrar num novo emprego, eu vou mandar para lá o meu número de conta, que é para eles porem o teu salário na minha conta, porque senão tu vais andar a distribuir o salário. Mas para dizer que isso é o que mais me inspira, ver pessoas fazerem coisas para outras pessoas, coisas boas. Quem lhe inspira? Eu não diria um nome, não tenho assim uma referência única.
São várias coisas, são várias pessoas. Como eu disse, a minha avó, que foi uma pessoa que foi mãe de todas as pessoas que ficaram à volta dela. Mandar buscar os sobrinhos, os netos. Não sei. Tenho muita família que foi conhecendo com essas atitudes da minha avó, de os trazer para casa, para que eles fossem para a escola, etc. Então, esses são hábitos e vivências que eu peguei muito dela. Mas as outras pessoas anônimas, que são até às vezes famosas, que eu vejo na televisão e que me inspiram de alguma forma. Manuela, qual é a sua mensagem para o nosso telespectador que acompanhou ou acompanha a sua história de vida e inspira-se em tudo que a Manuela fez, faz, pensa e por aí em diante? Há muita coisa que podia ser dita, mas agora diria o quê? Que as diferenças não devem ser o centro da nossa atenção. Eu penso, ninguém é igual a ninguém, nada é igual, não há dois objetos iguais neste mundo. Tudo que a pessoa possa fazer para ajudar o próximo é sempre um ganho para si próprio, para a comunidade onde estiver a viver. Então, nunca se imiscua, nunca se abstenha pensando que pode ser mal interpretado. É preciso, às vezes, ter coragem. Grande parte do que eu estive aqui a contar, que eu fiz, principalmente do trabalho que eu fiz na Zambésia, foi fruto de muita coragem, porque tinha obstáculos. Exato. Que também não interessa estar aqui a trazer os detalhes, mas tinha obstáculos, mas a coragem e a certeza de que eu estava a fazer uma coisa boa para ajudar outras pessoas sempre me deu força e continuei sempre fazendo essas atividades. Muito obrigada por ter nos concedido esta entrevista e por ter partilhado um pouco a sua história de vida, o seu percurso, as suas batalhas, obstáculos e vitórias. Muito obrigada, Manuela. Eu é que agradeço por esta oportunidade. E assim foi a nossa conversa com a ativista social Manuela Dallas. Nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Fique bem.